Caros irmãos, queridas irmãs, ontem, dia 17 de dezembro, começou uma nova fase, uma nova etapa no tempo do Advento. Até o dia 16, nós meditamos mais sobre a segunda vinda de Cristo, a sua vinda gloriosa na parousia, quando ele virá com poder e majestade para julgar os vivos e os mortos. A partir do dia 17, que foi ontem, começa a preparação próxima para o Natal. Começa a novena litúrgica do Natal. Do dia 17 ao dia 25 são 9 dias. Então agora nós nos voltamos mais atentamente para o mistério da encarnação, para a primeira vinda de Cristo que nós vamos celebrar no Natal. É uma nova etapa, é uma nova fase dentro do tempo do Advento. E existem três figuras, três personagens que se destacam durante esse tempo do Advento. A primeira delas é o profeta Isaías. Inclusive, nos dias de semana do tempo do Advento, até agora, até o dia 17, todos os dias se lê o livro do profeta Isaías. Todos os profetas anunciaram a vinda do Messias. Mas o profeta Isaías, com mais ênfase, com mais insistência e com mais riqueza de detalhes, digamos assim, ele descreveu como se daria a vinda do Salvador, 600 anos antes de Cristo. Então, Isaías é uma figura importante no tempo do Advento, porque ele representa os profetas, os patriarcas, os justos que viveram antes de Cristo, que viveram nessa esperança pela vinda do Salvador. A segunda figura que se destaca no tempo do Advento é João Batista, o precursor, aquele que Deus escolheu para preparar os caminhos do Senhor. Tanto que o evangelho dos 2 últimos domingos falava sobre João Batista, a voz que grita, a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. É João Batista, então, uma dessas personagens que se destacam agora no tempo do Advento. E, finalmente, a terceira é a Virgem Maria, claro, ela que esperou com amor de mãe o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus, aquela que foi predestinada, escolhida, aquela que foi eleita, preferida por Deus para ser a mãe do seu filho, preparada desde toda a eternidade para cumprir essa missão única. Então a Virgem Maria também é uma dessas três figuras centrais no tempo do Advento. Claro, e todas elas nos apontam para Jesus, que é o mais importante, mas Isaías, João Batista, Nossa Senhora nos apontam para Jesus, nos indicam o caminho para nós nos prepararmos para recebê-lo, para recebermos a sua visita. Agora, neste quarto domingo, no tempo A, aliás, no ano A, que é o ano em que nós lemos o Evangelho de São Mateus, aparece uma quarta figura importante, que é São José. São José, pai adotivo de Jesus, aquele que Deus escolheu para ser o esposo da Virgem Maria, para ser o pai de Jesus, não o pai biológico, claro, mas pai segundo a lei, pai do coração. É uma adoção ao contrário, né? Porque geralmente são os pais, é o casal que escolhe o filho adotivo. Aqui é o contrário, foi o filho
que adotou o pai, que escolheu José para ser o seu pai. E a igreja o venera de modo especial. Nós dizemos assim que nós prestamos a Deus um culto de latria. Só Deus pode ser adorado. Criatura nenhuma pode ser adorada, só Deus. É o culto de latria. Os santos nós os veneramos, é um culto de dulia. A Virgem Maria merece de nós um culto de hiperdulia, porque ela é venerada mais do que todos os anjos e santos juntos. E São José recebe um culto de protodulia. Ele é o primeiro entre todos os santos a ser honrado, venerado pela igreja. Nós temos essa convicção de que no céu, abaixo de Deus e da Virgem Maria, vem São José. Ninguém no céu tem maior glória do que São José, a não ser a Virgem Maria e, claro, o próprio Deus, que está infinitamente acima de qualquer outro, porque é o Criador. Mas São José desempenhou um papel único. Nenhuma outra pessoa nesse mundo, nenhum outro homem, ouviu Deus se dirigir a ele chamando-o de pai. Jesus chamava São José de Abba, papai, que era como Jesus também se dirigia ao Pai do céu, Abba. Então, Jesus era filho do coração de São José, mas era filho de fato, tanto que quando Nossa Senhora e São José encontram o menino Jesus aos 12 anos lá no templo, quando ele tinha se perdido ou se encontrado na casa do Pai, né? Na verdade, não é que Jesus se perdeu, ele se encontrou na casa do Pai. Esse é o meu lugar, é a casa do meu Pai. Mas depois de 3 dias procurando, Maria e José encontram Jesus e Maria diz assim: meu filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos à tua procura. Então, São José de fato era pai. A paternidade para nós seres humanos, claro, ela tem um componente biológico, mas ela é também e sobretudo espiritual. Tanto que Deus é nosso pai, mas é pai não biologicamente, porque Deus não tem corpo. É nosso pai por adoção, é pela graça que nós somos filhos de Deus. Então, São José de fato é pai de Jesus. Jesus o chamava de Abba, papai. E em seguida, nesse texto do menino Jesus aos 12 anos no templo, Jesus diz assim: vocês não sabiam que eu devo me ocupar das coisas do meu pai lá do céu? Mas em seguida, São Lucas diz que ele voltou com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Deus se fez obediente a São José. Por isso São José é nosso Pai e Senhor, porque Deus entregou a ele as primícias da igreja, Jesus e Maria, o tesouro mais precioso que Deus tinha aqui na terra, o seu Filho eterno encarnado e a mais perfeita das criaturas, a Virgem Maria. Deus não escolheria qualquer um para ser esposo da mais perfeita das criaturas, a Virgem Maria. Então, certamente São José é alguém muito santo, muito especial, muito amado por Deus. Quando Deus estabeleceu, decretou que o seu Filho se faria homem e viria a este mundo para nos salvar, ele também escolheu Maria para ser a mãe do seu Filho e José para ser o esposo de Maria e pai de Jesus. É o mesmo decreto divino. Faz parte do mesmo propósito de Deus. E assim como São José foi pai de Jesus aqui na terra, ele continua sendo, Jesus continua
tendo para com São José um amor filial lá no céu também. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por isso nós que somos membros do corpo de Cristo, devemos ter São José como nosso Pai e Senhor, como o menino Jesus fez, obedecendo São José, se confiando aos cuidados de São José, chamando-o de Pai e de Senhor, obedecendo as suas ordens, sendo submisso a Ele. Então São José é essa figura que se destaca nesse quarto domingo do Advento, neste ano A, porque nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus, e São Mateus conta esses acontecimentos da infância de Jesus, do nascimento de Jesus, na perspectiva de São José. São Mateus provavelmente recolheu tradições familiares, contando aqueles fatos na perspectiva de São José. É bom que a gente se lembre que antes de ser escrito, o Evangelho foi pregado. E quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, eles pregavam o Evangelho de trás para frente. Ou seja, a primeira coisa que os apóstolos começaram a pregar no dia de Pentecostes não foi sobre o nascimento de Jesus, foi sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, porque esse é o núcleo do Evangelho, do anúncio cristão. Cristo morreu e ressuscitou, Ele está vivo, a sua morte lavou os nossos pecados, a sua ressurreição nos deu nova vida, é o que São Pedro diz lá no dia de Pentecostes para aquela multidão: vós matastes Jesus, vós o crucificastes, mas Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor e Cristo, arrependam-se dos vossos pecados, creiam nele para obterem o perdão e a salvação. Os apóstolos começaram a pregar pelo final, pelo que aconteceu por último, o mistério da redenção. Só que conforme as pessoas se convertiam e se tornavam cristãs, elas queriam também conhecer Jesus mais intimamente, mais profundamente, conhecer a sua identidade, a sua história, a sua origem, de onde ele vem. Quem são os seus pais? Onde ele nasceu? E por isso começam então a contar as histórias lá da infância. Se a gente pega o Evangelho de São Marcos, por exemplo, São Marcos começa o seu Evangelho com a pregação de João Batista no deserto. São Marcos decide ignorar tudo o que veio antes, os 30 anos anteriores. São Marcos não fala absolutamente nada. Por isso que o Evangelho de São Marcos, inclusive, é representado pelo leão. Porque começa com João Batista como um leão rugindo, clamando no deserto. Então, de São Marcos a gente não sabe nada sobre a vida pregressa de Jesus. São Lucas foi ouvir de Maria como as coisas tinham acontecido. Então ele mesmo diz lá no seu Evangelho: Maria guardava todas essas coisas no seu coração, mantinha na memória todos os acontecimentos, e ela mesma foi contando para São Lucas como foi a anunciação, como foi a visita a Isabel, como foi o nascimento de Jesus em Belém, a fuga para o Egito, a apresentação do menino no templo, a perda e o reencontro de Jesus no templo. Nossa Senhora foi contando essas coisas. São João, ele já retrocede muito mais, né? São João começa falando lá da origem divina de Jesus na eternidade, antes da criação do mundo. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. É assim que São João fala do mistério da encarnação, teologicamente, referindo-se à origem divina de Jesus. Agora, São Mateus, que nós ouvimos, conta as coisas mais na perspectiva de São José. Então nós temos aqui a anunciação do anjo a São José. Quando aconteceu a paixão de Jesus,
Maria estava lá aos pés da cruz e participou, como Simeão tinha predito: uma espada de dor vai transpassar a tua alma. Nossa Senhora lá aos pés da cruz, participando do mistério da paixão de Cristo, se oferecendo junto com ele. São José não, porque São José já tinha morrido. Pelo que a gente sabe, o Evangelho não menciona, mas a tradição nos diz então que São José já tinha morrido antes até do começo da vida pública de Jesus. Mas aqui nesse texto que nós ouvimos, nós temos a paixão de São José. Um momento de angústia, de dor, por que não dizer de dor, de sofrimento na alma, diante daquele mistério que se apresentava, e ele não sabia como interpretar aqueles sinais. Que decisão tomar, o que fazer? Porque Nossa Senhora aparece grávida, e aqui existem alguns intérpretes, alguns padres da igreja que pensaram que nesse momento São José teve dúvida a respeito da integridade de Maria, da honestidade de Maria, que São José teria pensado que Nossa Senhora o traiu. Essa é a opinião de alguns. Mas isso não parece ser muito certo. Primeiro porque o próprio São Mateus diz que José era um homem justo. E isso quer dizer que ele era um homem santo. Ele amava profundamente Maria e conhecia a alma de Maria. Conhecia a santidade de Maria. Então não parece verdadeiro que ele tenha duvidado de Maria. Acontece o seguinte: quando o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora e diz para ela que ela será mãe, que ela vai conceber e dar à luz um filho, Nossa Senhora fica meio confusa com o que o anjo está dizendo e diz para ele assim: mas como vai acontecer isso, se eu não conheço homem algum? Se eu não tenho vida íntima com nenhum homem, como é que eu vou conceber? Como é que eu vou dar à luz um filho e ser mãe? Essa pergunta é estranha, porque Nossa Senhora era casada com São José. Muita gente pensa que São José e Nossa Senhora, nessa altura, ainda não eram casados, que eles fossem namorados ou noivos, não. Eles já eram casados, embora a tradução aqui diga Maria, sua mãe, estava prometida em casamento. Não é que ela estava só prometida em casamento, é que o casamento judaico acontecia em duas etapas. Eles ainda não coabitavam, eles ainda não moravam juntos, mas eles legalmente já eram casados. E por já serem legalmente casados, eles podiam ter intimidades. Eles podiam ter um filho, nada impedia. Eles só ainda não moravam na mesma casa. Então, Nossa Senhora, uma mulher casada, perguntar ao anjo como ela vai ter um filho, porque ela não tem vida íntima com nenhum homem, só pode significar uma coisa, e é assim que a igreja sempre interpretou esse texto. Maria e São José tinham um acordo. Eles tinham feito um voto de castidade. Que eles mesmo casados conservariam a virgindade, porque Deus pôs no coração deles o desejo de se consagrarem ambos a Deus de corpo e de alma, e de, portanto, permanecerem ambos virgens, castos, ainda que casados. Essa é a única explicação para essa pergunta de Nossa Senhora. Eu sou casada com São José, mas eu não entendo como é que eu vou ter um filho. É porque eles tinham entendido que a vontade de Deus é que eles fossem castos. E daí Nossa Senhora pergunta para o anjo: mas afinal de contas, Deus quer que eu seja virgem, que eu permaneça virgem, ou quer que eu seja mãe? E a resposta do anjo é: Deus quer que você seja virgem
e mãe. Que você seja mãe e permaneça virgem. É um milagre. Ninguém antes dela, ninguém depois dela é ao mesmo tempo esposa, virgem e mãe. O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. É o Espírito Santo que vai gerar essa criança em você. Aí Nossa Senhora fica mais calma, se desfaz a confusão, e aí ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Porque ela queria fazer a vontade de Deus. Eu achei que a vontade de Deus era que eu fosse virgem. Agora você está me dizendo que Deus quer que eu seja mãe. Como é que vai acontecer isso? Fica tranquila, Maria. Você vai ser mãe e vai continuar sendo virgem. Quando São José fica sabendo que Maria está grávida, então ele não duvida da santidade dela, da honestidade dela. Ele entende que algo grandioso está acontecendo. Inexplicável, divino. A gente não sabe se Nossa Senhora contou para ele ou não, porque o anjo não deu muitas explicações, né? Quando ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou, foi embora e deixou ela lá sem mais explicações, sem mais instruções. A gente não sabe se ela guardou aquilo para ela ou se ela contou para São José. O fato é que São José começou a pensar: e agora? Como é que eu fico nessa história? Eu devo deixar Maria? Porque às vezes parece até uma covardia de São José. Eu vou abandonar ela, grávida, né? Mas a ideia é completamente diferente. Assim como Moisés tinha medo de se aproximar da sarça ardente, porque aquele era um fenômeno misterioso, divino, e ele tira as sandálias dos pés e com cuidado vai se aproximando. Também São José, diante daquele milagre que aconteceu em Maria, fica pensando: e agora? Será que Deus quer que eu fique? Será que Deus quer que eu vá embora? Eu não sou digno de ser esposo da mãe do Filho de Deus, de ser pai do Filho de Deus. Talvez seja melhor que eu a deixe em segredo. Eu vou ficar mal falado, as pessoas vão me difamar, mas ela não será exposta. E São José está ali, naquela luta interior. Ele não tinha tomado nenhuma decisão. Vejam que São Mateus diz: enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Então ele não tinha tomado uma decisão. Ele estava tentando discernir qual era a vontade de Deus. Será que Deus quer que então eu saia da vida de Maria para dar espaço para ele cumprir o projeto dele? São José pensou que ele não tivesse incluído no projeto, que Deus queria outra coisa para Nossa Senhora. Então o anjo vem justamente para confirmá-lo na sua missão. José, filho de Davi, não tenhas medo, não tenha receio de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus. Lhe darás o nome de Jesus. Cabia a São José dar o nome, ou seja, ser o pai legal. O pai, não um pai legal, né? O pai segundo a lei. Embora São José deve ter sido um pai legal, mas o pai segundo a lei. Tu é que darás o nome. Cabe ao pai fazer isso. Lembra lá, quando nasceu João Batista, foram perguntar a Zacarias, que estava mudo, qual ia ser o nome. Porque perguntaram para Isabel, ela disse que seria João, aí começaram a discutir, porque não tinha ninguém na família com esse nome, e vão perguntar para Zacarias. É o pai que tem que dizer qual é o nome. Caberia a São José. Não tenhas medo. Deus, quando decidiu enviar o seu filho ao mundo, escolheu Maria para ser a mãe dele e escolheu você para ser o pai dele. Fica tranquilo. Não é para você se afastar de Maria, é para você assumi-la. Assim que São José entende, faz o discernimento da vontade de Deus, ele não pensa duas vezes. Quando acordou,
José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Essa é uma das características mais marcantes de São José. Além da sua pobreza, da sua humildade, da sua discrição, São José era um homem extremamente discreto, tanto que o Evangelho não registrou nenhuma frase de São José. De Maria nós temos pouca coisa, mas de José nós não temos nada. Uma única frase de São José, um homem extremamente discreto, humilde, mas obedientíssimo. O anjo mandou, na verdade o anjo nem mandou, né? O anjo disse, não tenha medo de receber Maria. Mas para ele, se aquela era a vontade de Deus, para ele era uma ordem. Disponibilidade, prontidão para fazer a vontade de Deus imediatamente, sem titubear, sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Santo Tomás de Aquino dizia que isso é devoção. O que é devoção? O que é ser uma pessoa devota? É ser uma pessoa que está sempre pronta a fazer aquilo que Deus manda. É uma pessoa que está sempre disponível para cumprir a ordem de Deus. Devoção é isso. E São José então era extremamente devoto, obedientíssimo. E por isso também Jesus pôde se fazer submisso a ele, obedecer a ele, porque São José fazia sempre a vontade de Deus, fazia tudo e somente aquilo que agradasse a Deus. Por isso a confusão dele. Ele não queria tomar nenhuma decisão precipitada. Ele não queria fazer nada que desagradasse a Deus. Ele ficou esperando um sinal. Ele ficou esperando uma ordem. Ele ficou esperando que se esclarecesse o plano de Deus para que ele então imediatamente respondesse: eis-me aqui. Faça-se em mim também a vontade de Deus. Então, neste quarto e último domingo do Advento, vamos pedir a intercessão de São José por nós e também a intercessão da Virgem Maria, que nos ajudem nessa reta final do Advento, na nossa preparação para o Natal, para nós sermos pessoas devotas, pessoas sempre prontas, dispostas a fazer o que Deus manda, a fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.